O meu nome é Daniel Vitor e eu irei começar dando uma breve exposição do romantismo na Europa e no Brasil. O romantismo nada mais é do que um movimento artístico, político e filosófico que surgiu no contexto da Revolução Industrial e do Iluminismo na Europa, em detrimento ao domínio da razão, muito presente na época, com o intuito de reivindicar a personalidade sensível e emocional dos indivíduos para servir como um veículo de difusão das ideias, da ideologia e dos valores burgueses, que são o casamento, a religião e a nação. O período do romantismo foi marcado pela superação do absolutismo, onde a aristocracia deixava de ter poder e a burguesia passava a ditar as normas políticas. Esse movimento artístico, político e filosófico valorizava a subjetividade, que é a visão pessoal, o sentimentalismo e o nacionalismo, sendo contrário ao objetivismo e às tradições clássicas de perfeição, além de apresentar uma visão de mundo centrada no ser humano, com destaque para as sensações humanas e liberdade de pensamento, deixando para trás valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. Ou seja, o romantismo gira em torno da fantasia, do sentimento, da paixão e da imaginação, que foram as bases para sua definição, sendo contrário ao neoclassicismo, que não possibilitava a liberdade de expressão aos artistas e nem valorizava suas criações. Foi através do romantismo que se desenvolveu a poesia ultrarromântica, dos romances e dos romances históricos, que se popularizaram a partir da ascensão da imprensa e da burguesia comercial, possibilitando o acesso para as classes que ainda não tinham contato com a literatura. No Brasil, o movimento romântico começa em meados do século XIX, anos depois da independência do país, que foi em 1822, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. A chegada da família real ao Brasil provocou profundas mudanças culturais no país. O indianismo de José de Alencar e Gonçalves Dias são algumas dessas mudanças, pois possui uma forte tendência nacionalista. Além disso, notam-se o egocentrismo sentimentalista europeu, tendo em foco artistas como Álvares de Azevedo, bem como o discurso humanitário em prol dos oprimidos, comum nas narrativas do francês Victor Hugo. O principal ponto do romantismo é a liberdade, e ele durou até meados do século XIX, quando começa o realismo. Conhecido como ultrarromantismo geração byroniana, devido à influência pela literatura do inglês Lord Byron, a segunda fase do romantismo brasileiro ficou marcado por um intenso sentimentalismo e ficou caracterizado como um período egocentrista, pessimista, saudosista, de evasão da morte e da depressão. Discípulos fervorosos de Musset Byron, diante do amor, apresentaram uma visão dualista, envolvendo atração e medo, desejo e culpa. Em seus poemas, a imagem da perfeição feminina apresentava os traços de morte, condenando implicitamente qualquer forma de manifestação física do amor. Nesse período, os escritores ficaram fascinados pela morte. A literatura de Lord Byron, autor que possuía um estilo poético-agressivo contra a sociedade e um estilo de vida que escandalizava a Europa, fez com que os escritores absorvessem um estilo de vida mais boêmio e noturno. Os escritores apresentavam uma visão negativa da sociedade e do mundo, onde, através de seus textos, expressavam uma temática extremamente egocêntrica, pessimista e de sentimento de inadequação à realidade, pois viviam uma vida desregrada e dividida. A segunda geração romântica brasileira aconteceu pela mesma crise existencial do ultrarromantismo português, e aconteceu nas décadas de 1840 e 1850. Ela foi o período mais depressão, digamos assim, do romantismo, e também traz essas questões de inadaptação da vida em sociedade, descontentamento com os novos valores burgueses, conduzindo à melancolia, culto ao mistério, fantasias, escapismo de realidade, porque lembrando que a vida das pessoas mudou radicalmente de uma geração para outra.
foi uma transição muito rápida. Então, as pessoas estavam passando por um período ali que nós podemos chamar atualmente de depressão, né? Mas na época era chamada de melancolia. É interessante observar a transição de produção musical classicista para romântica, porque ela destaca bem o sentimentalismo como um novo meio principal na composição sonora. Anteriormente, no período clássico, produção barroca, ela era muito ligada à divindade, com uma engenharia de som muito boa, de forma que é até comprovado cientificamente que a música barroca é o estilo musical favorito das plantas, faz elas crescerem mais saudáveis e felizes. Então, se alguém tem uma hortinha em casa, gosta de plantas, fica a dica, mas a música passou a retratar a expressão pessoal do artista, suas emoções, por isso os compositores buscavam fazer músicas mais cruas, menos exatas ou perfeccionistas do que observado no período clássico. Isso era motivado principalmente por uma busca de personalidade, de colocar um toque único ali na produção das peças. Beethoven foi um grande exemplo. As suas sinfonias abriram portas para o romantismo, por um grande impacto de emoção na composição, retirando da música aquele lugar sagrado, restrito, em que ela ocorria no fim do barroco e início do clássico. A Nona Sinfonia, ela é hino da União Europeia até hoje e toca em inúmeros filmes. Isso também se refletiu no Brasil, porque a composição deixou de, na primeira geração que falava sobre a natureza, sobre os indígenas, certo? E na segunda geração passou a retratar mais o eu, aquela coisa da melancolia mesmo. Bom, essa geração também é retratada como o mal do século, porque a formação da juventude no período romântico brasileiro, na segunda geração, foi inspirada nas repercussões europeias, sendo escapista, impulsiva, buscava aventuras maiores, que nem as histórias de livros. Inclusive trouxe uma onda frequente de mortes precoces na juventude. O pioneiro desse estilo de vida foi Lord Byron, e ele escreveu o clássico romance Dom Juan. Em outras palavras, se me permite, o britânico era um famoso vida louca. Ele se juntou à Guerra da Independência na Grécia contra o Império Otomano pelo puro desejo de aventura para fugir da burguesia tediosa, motivo pelo qual muitos gregos o reverenciavam como um herói nacional. Ele foi tanto admirado quanto criticado na vida dele, porque ele incluiu várias dívidas, inúmeros casos amorosos com homens e mulheres, como, por exemplo, a minha irmã da escritora Mary Shelley, que foi a que escreveu o romance gótico Frankenstein, e ela pertencia à mesma panelinha de amigos, porque como eles eram escritores na época, todos eles eram basicamente amigos. E também há boatos de relações escandalosas com a meia-irmã dele agora. Ele foi envolvido com autoexílio, sendo também um dos primeiros escritores a descrever os efeitos da maconha. Ele viveu altas aventuras na Albânia, na Turquia e na Grécia, e só voltou 2 anos depois para publicar os primeiros contos dele. Eram poemas de um herói angustiado que busca o sentido da vida no mar. Ele largou a filha dele e saiu novamente para viajar pela Europa. E em todos os lugares ele deixou corações quebrados, dívidas e polêmicas, sendo daí que ele tirou as ideias para escrever Dom Juan, a sua obra mais famosa e para muitos o poema inglês mais divertido e satírico de todos os tempos. A filha de John Byron, Ada Lovelace, é considerada a mãe da ciência da computação. Ela criou, acho que, os primeiros algoritmos, e sua mãe a proibia de ter qualquer contato com o pai dela por receio de que se tornasse inconsequente como ele. Na literatura, nas pinturas, nas artes, a segunda geração do romantismo recebe características como uma ambientação noturna, sentimentos de protagonista, ritualismo, satanismo, misticismo
e uma visão depressiva da realidade, alienação e sarcasmo. Além disso, os escritores, eles sempre mergulharam em esferas sentimentais e bem íntimas, sem a utilização de muitas referências externas além do próprio eu. Com relação às obras também, o amor era quase sempre sobre paixões platônicas, explícita como algo impossível, inalcançado. Normalmente a amada era desenhada em traços sombrios, pálidos e lascivos, enquanto por outro lado o sujeito é infeliz, insano e pobre. Outros elementos comuns, é o vinho, o cachimbo, o charuto, a ambientação traz a lua, o céu estrelado, praia, e a mulher é retratada como um ser angélico. Ele demonstra um dualismo e um receio em relação ao amor. Esse tipo de descrição da mulher é uma característica da segunda geração romântica. O contexto político do romantismo. No geral, o romantismo surgiu na Europa durante um período em que o ambiente intelectual possuía grande rebeldia. Assim, dentro da política em geral, muitos governos despóticos acabaram caindo na medida em que surgiu o liberalismo político. O governo despótico, em geral, era uma das formas mais simples do governo, sendo muito básico, onde não havia necessidade da criação de leis, em que eles se baseavam somente no poder. Ou seja, ter poder significava que você podia comandar tudo. O poder era deixado acima da razão. O liberalismo político ele é uma filosofia que se baseia na liberdade, com o consentimento dos governos e igualdade perante a lei, direitos que todo ser humano deve possuir, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Direitos esses que o governo não deve intervir ou violar. É importante ressaltar que o romantismo surgiu em períodos de revolução, tanto no Brasil quanto na Europa em geral, como os reis absolutistas na Europa e colonizadores no Brasil. Assim, o romantismo chegou com um forte ideal de patriotismo, além de uma política mais liberal. Isso por causa de das novas gerações que viajavam para fora dos países e retornavam com novas perspectivas, podendo falar que o romantismo teve uma forte atuação na parte dessas revoluções. Um grande exemplo, principalmente no Brasil, do romantismo, foi a própria independência, a libertação dos escravos e a proclamação da República, pois ambos tiveram um grande conceito de liberdade. Já na Europa, ocorreu a Revolução Francesa, impulsionada por ideias liberais, como o romantismo e o iluminismo. Essa geração ficou conhecida também como o romantismo, pela presença de um sentimentalismo exagerado. Assim, as características da segunda geração do romantismo são idealização do amor e da mulher amada, guiada pela fantasia e imaginação. A visão de mundo do artista romântico não se baseava em uma perspectiva real dos fatos, mas segundo uma ótica pessoal, onde a mulher ora é descrita como um anjo, virgem radical, ora como leviana, lasciva e lânguida. Liberdade de criação e a valorização do conteúdo em detrimento da forma, onde há um rompimento com os padrões clássicos anteriormente estabelecidos, usando o verso livre para suas produções. Pessimismo. O artista acha impossível realizar seus desejos, e por isso coloca-se em profunda tristeza, angústia, solidão, inquietação e depressão, recorrendo à morte como saída de seu sofrimento. O subjetivismo. O romântico utiliza-se de uma percepção pessoal e individual para retratar a realidade em suas obras. Assim, suas palavras são carregadas de individualismo, emoção e fantasia. Egocentrismo. Em obras ultrarromânticas, era notável um claro enfoque no sujeito em relação ao mundo. Em muitas obras, inclusive, o espaço externo ao eu é apenas cenário para a existência da personagem. Em geral, questões de ordem social e tensões do mundo lá fora não costumam ser abordadas pelos escritores da época. Sentimentalismo exagerado, a idealização amorosa e a projeção de uma mulher perfeita são comuns nas obras da segunda geração romântica. O amor e a amada são quase sempre utopias inatingíveis,
e por isso as personagens e os sujeitos líricos sofrem demasiadamente. Tendências a fugas da realidade. Diante de um presente desastroso, marcado pela solidão e pela desilusão amorosa, as personagens e os sujeitos líricos da segunda geração romântica apresentavam um discurso em que tratavam o desejo de fugir da realidade. Essa fuga mostrava-se de diversas formas, como mediante o desejo de morrer, por meio da exaltação da boêmia desregrada, ou ainda fugindo para a infância. Gosto pelo delírio e pelo macabro. A tematização do grotesco, do macabro e de situações de delírio são comuns em narrativas ultrarromânticas. Ironia romântica. Trata-se de um conceito utilizado para definir um certo comportamento comum entre os autores da época. Tal comportamento resume-se em apresentar altos graus de criticidade em relação às próprias obras ultrarromânticas. Agora, pois, eu vou falar sobre os autores e as obras deste período. O primeiro autor que eu estarei estabelecendo é Manuel Antônio Álvares de Azevedo, que nasceu em 1831 e morreu em 1852. Ele foi um escritor contista, um dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro, destacando-se pelas suas obras publicadas As Três Liras, de 1853, e A Noite na Taverna. Dando sequência, Noite na Taverna foi em 1855. Dando sequência, Luiz José Junqueira Freire, 1832 a 1855, quando foi seu falecimento. Ele foi um monge, sacerdote e poeta brasileiro. Com uma obra muitas vezes considerada conservadora, abordou temas como horror, desejo reprimido, sentimento de pecado, revolta, remorso e obsessão de morte. Podemos citar Inspirações do Claustro, 1855. Agora, pois, Casimiro José Marques de Abreu nasceu em 1837, morreu em 1860. Casimiro Abreu foi um poeta brasileiro, autor do célebre poema Meu 8 Anos, 1857. Ademais, podemos destacar as obras As Primaveras, 1859, Saudades, 1856 e Suspiros, 1856 também. Pedro Luziense de Bittencourt Calassanz, 1837 a 1874. Ele foi um poeta, crítico e jornalista brasileiro. Publicou seu primeiro livro de poesias, Adeus, 1853, com apenas 16 anos. De sua obra poética, podemos citar Páginas Soltas, 1855, Últimas Páginas, 1858, A Morte de uma Virgem, 1856, A Rosa e o Sol, 1867. E agora, para finalizar, o último autor que eu peguei desta época foi Luiz Nicolau Fagundes Varela, 1841, e morreu em 1875. Poeta brasileiro e patrono na Academia Brasileira de Letras, Fagundes Varela foi um importante escritor da literatura romântica brasileira. Mesmo sendo considerado byroniano, já apresentava em sua obra características da sua terceira geração romântica. De sua obra podemos citar Vozes da América, 1864, e Noturnas, 1860.